e agora nós vamos falar da situação da PM paulista, não é, em que o chefe dos batalhões convocou para um ato bolsonarismo, atacou o STF e o governador o afastou, não é, o coronel Alexandre Lacerda, que comandava no interior tropas com 5.000 homens e que publicou essas manifestações na rede social. Para falar sobre isso, nós estamos em contato com José Vicente da Silva Filho, que é coronel da reserva da PM e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, coronel, eu queria saber como é que o senhor vê essa situação, posicionamento da PM, atitude do governo aqui de São Paulo, sendo que os governadores que tiveram uma reunião hoje para discutir questões políticas e econômicas também colocaram em pauta essa situação das PMs. Olha, Denise, o que nós temos aqui em São Paulo é uma manifestação de um coronel. Existem outras manifestações, mas de coronéis já aposentados, como eu. O coronel aposentado, como se diz, manda menos que um cabo da ativa, né? Ele não tem influência sobre a tropa. E esse coronel também, sendo um dos 64, ele também não tem uma representatividade nem sobre aqueles batalhões que ele comandava diretamente. Ele pode apenas sinalizar a sua preferência, suas preferências pessoais, a favor ou contra, mas isso não significa que ele possa exercer um comando em direção a qualquer manifestação coletiva de seus comandados. O afastamento é correto, porque não tem sentido um oficial graduado, um funcionário público graduado, principalmente uma polícia militarizada, fortemente disciplinada, fazer manifestações com relação a autoridades, a quem ele deve respeito, principalmente o governador. O governador, para todos os efeitos legais, inclusive, ele é o comandante final dos policiais militares. Isso está até em lei federal. A polícia militar subordina os governadores dos estados. Mas não há como se está entendendo ou sugerindo que um coronel da ativa e mais 2 ou 3 já na reserva ou reformados possam significar uma movimentação generalizada, uma posição genérica por parte da oficialidade e da toda a tropa da PM. São apenas manifestações isoladas que estão sendo devidamente contidas. E elas precisam ser contidas assim. Não tem sentido um chefe militar, como é o caso de uma polícia militar estadual, ter esse tipo de manifestação contra autoridades. Entre outras manifestações, neste domingo, o coronel de reserva da Polícia Militar de São Paulo, atual presidente da CEAGESP, Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, ele também divulgou um vídeo nas redes sociais e que convoca os policiais militares a se unirem em apoio ao ato do dia 7 de setembro. De acordo com a PM, o conteúdo vai ser avaliado pela Corregedoria, né? Por lei, como o senhor colocou, a Polícia Militar deve se manter neutra em relação a apoios partidários, apoios políticos, mas ele postou, não é, esse vídeo convocando também. Se fala que o Clube Militar, que é uma entidade formada por oficiais militares da reserva, também anunciou no site o apoio ao movimento. O senhor vê com preocupação? O senhor acha que pode ter adesão, pode ter um desvirtuamento do papel que se espera da PM num ato que seria a manutenção da segurança? Aqui em São Paulo não vejo essa possibilidade, Denise. A Polícia Militar de São Paulo é muito disciplinada, os comandantes detêm um forte controle sobre as tropas, não só por exercer uma disciplina dura, mas a formação do policial é muito sofisticada, que em São Paulo é formação em 2 anos, formação do soldado, e há um bom relacionamento dos oficiais com seus comandados. O que pode acontecer em algumas polícias que tiveram greves recentemente, em que há um distanciamento e um ressentimento muito grande da tropa em relação aos seus comandantes. Então, alguns desses estados que estão ainda padecendo de altíssimos níveis de violência, justamente porque a polícia está com problemas sérios do seu comandamento, essas instituições são mais vulneráveis. É que São Paulo acaba tendo uma grande repercussão quando acontece um caso como esse. Mesmo esse coronel que está na presidência do CEAGESP, ele tem um dever de gratidão, de certa forma, com o Bolsonaro, que o nomeou para esse cargo, um cargo bem remunerado, mas ele não tem esse poder de convocar quem quer que seja no serviço ativo. Ele pode, inclusive, ter resvalado aí em alguma impropriedade disciplinar. Aqui, oficiais da reserva estão sujeitos ainda,
Ele, inclusive, na sua convocação, ele pede para que os policiais dos batalhões levem as bandeiras de seus batalhões. Seria um fato disciplinar de muita gravidade se isso acontecesse, e não vai acontecer. Então, as convocações de pessoal aposentado, como são esses coronéis, como eu, elas não têm esse efeito. Pode até aparentar que sim, mas não é assim que acontece. E dentro da PM, nós temos um único caso desse coronel que está recebendo aí uma resposta disciplinar por parte desde o governador, mas do próprio comando, que está estudando com muita calma as eventuais implicações disciplinares e possibilidade de implicações de crime militar. Coronel José Vicente, a gente coloca essa questão aí com uma certa preocupação, porque se tem falado muito também de qual seria o papel das Forças Armadas, que tem uma proximidade e participação no governo Bolsonaro, então fica aquela ideia da militarização de parte do governo, do apoio político que isso representa, e aí vem essa discussão também envolvendo a PM. Então é uma discussão que está colocada no país, né, como se viesse alguma possível ameaça por essa proximidade. Olha, Denise, existe essa exploração ocorrendo com muita frequência e intensidade pela mídia, de maneira geral, de que os militares tomaram posição firme na defesa da Constituição, mas que haveria um receio de não ter o mesmo controle disciplinar nas polícias militares estaduais. Mas o que acontece? Nós temos muitas manifestações a favor de Bolsonaro, simplesmente porque é o presidente que mais prestigiou, de certa forma, as polícias militares. Ele dá apoio, vai em formaturas, fala muito a respeito, mas o que é necessário, em termos de verificar sinais de mobilização, de maior preocupação por parte das autoridades, é o avançar de duas etapas. O FBI faz isso nos Estados Unidos em relação às potenciais ameaças do terrorismo. Uma é você ter manifestações a favor ou contra uma ideologia, uma pessoa, um partido político, etc. Até aí é um direito de manifestação, desde que não ofenda, naturalmente, autoridades. Um segundo ponto é quando começa a haver algum grau de coordenação, como nós começamos a ter, por exemplo, com os caminhoneiros e até alguns artistas, querendo colocar o presidente do Senado na parede, algumas autoridades, etc. Esse começa a entrar um sistema de alerta. Essa coordenação, em larga escala, ou mesmo em mínima escala, não está acontecendo nas PMs aqui dos estados, né, e do Distrito Federal. Um terceiro movimento, daí acenderia praticamente uma luz vermelha, é quando começam algumas mobilizações efetivas. Nós tivemos isso, por exemplo, uma paralisação da PM do Ceará, entre outras, né? E aí começa a haver uma demanda de resposta por parte das autoridades e outras instituições, como é o caso do próprio Exército, com aquela estrutura de garantia da lei e da ordem, a GLO, de ocupar a segurança dos estados e assumir efetivamente até o controle da Polícia Militar local. Nós não chegamos nem na fase 2 de uma coordenação desse tipo, como um cantor sertanejo fez, como algumas lideranças de sindicatos de produtores rurais começaram a fazer essa mobilização, mas ela não existe de mobilização em termos das PMs. Há uma preocupação contrária a isso. Há entidades nacionais que vinculam as polícias militares, como o Conselho Nacional dos Comandantes, estão muito preocupados, naturalmente, em manter a calma das polícias. Algumas estão um pouco em pé de guerra por fatores locais, questões salariais, questões das condições de trabalho, começa a misturar reivindicações. Mas não há, de momento, sinais que levem uma preocupação maior. Existe, eventualmente, essa possibilidade de ser explorado até com uma intensidade maior do que necessário por alguns órgãos da mídia. A preocupação também passa pela essa situação que o senhor colocou, que em vários estados há uma insatisfação pelas condições de salário, condições de equipamento. A gente vê divergências, críticas que são feitas muitas vezes. A gente, como jornalista, até recebe material de queixas, né, das polícias em relação ao tratamento recebido, né, cobrando outras condições. E isso não pode levar a um tipo de polarização política em que leve a um posicionamento, de fato. Nós temos alguns governadores que podem ter eventualmente via disputar até a presidência com o presidente Bolsonaro. Isso pode acontecer, Denise, mas eu estou vinculado, de alguma maneira, à polícia, à segurança, há 58 anos.
E nós já passamos, ao longo disso, crises. Eu estava na academia ainda quando começou o movimento de 64, tivemos comandantes, secretários da Segurança, que eram oficiais das Forças Armadas, mas, por tudo isso que aconteceu, eu nunca vi realmente qualquer mobilização, movimentação das polícias para fins políticos. Os policiais, eles estão muito mais preocupados, os policiais militares, com o seu capitão, que comanda a sua companhia, que detém a disciplina em relação a eles, que pode puni-los por faltar ao trabalho, se for uma manifestação, cometer um crime militar, pode ser indiciados. Então, é uma preocupação muito maior com o capitão que comanda ali o soldado do que com o capitão presidente. Não existe uma vinculação tão grande que levaria assim, a um contingente expressivo da Polícia Militar da Bahia e do Ceará, são 2 estados problemáticos, com mobilização de policiais, que levariam ele para as ruas para fazer o quê? Fazer a defesa do presidente. Não se sabe bem como seria essa movimentação, qual é o nível de resultado que pudesse alcançar. Por isso a dificuldade é tão grande. Os governadores, naturalmente, precisam estar muito atentos às condições de trabalho dos seus policiais, mas principalmente policiais militares. Eles têm um trabalho muito mais desgastante que seus colegas das polícias civis e recebem um salário 50% menor, em média, do que os policiais civis. As condições de trabalho são bastante difíceis para os policiais, são os que mais morrem no dia a dia, nos encontros com os criminosos. Então, eles nunca tiveram realmente na maioria dos estados, um grande apoio por parte dos seus governantes para melhorar as condições de trabalho. Isso cria, naturalmente, um grau de insatisfação. Mas é mais crível, mais fácil que aconteça uma greve local no estado do que alguma mobilização espontânea de policiais para uma causa nacional política. É uma coisa muito distante da realidade, difícil, dura, dos policiais militares aqui do Brasil. Conversamos com José Vicente da Silva Filho, que é coronel da reserva da PM e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.